do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Nossa Missão. Hoje, na aula 3, estudaremos sobre os princípios gerais e éticos da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Na primeira aula, nós falamos sobre o que é ser membro de uma igreja, o que a Bíblia fala sobre ser membro do corpo de Cristo, e falando sobre a igreja local, falamos sobre os membros da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Na aula 2, falamos sobre história e organização, entendendo um pouco da nossa estrutura da IEAB, e hoje vamos falar dos princípios gerais e éticos. Tenha em suas mãos a Bíblia, pode ser a Bíblia impressa ou digital. Enquanto estivermos fazendo a leitura da Bíblia, se você quiser dar uma pausa para ler melhor, compreender melhor o texto, fique à vontade. Quando uma pessoa se rende a Cristo, a vida dela muda completamente. Ou seja, ela passa agora a ter princípios de conduta diferentes dos quais ela tinha. Sua maneira de pensar, agir e falar são moldadas diariamente pelo Evangelho, pela mensagem de Cristo. Os princípios são um conjunto de normas que conduz uma pessoa, e a ética é o comportamento, o modo de ser. Para o cristão, o modelo de ser e de se comportar é Jesus Cristo. Não são nossas ideias ou como achamos que devemos viver. É preciso levar a sério o que Jesus disse, o que Jesus fez, as atitudes, o comportamento de Cristo, para que também possamos nos moldar em obediência à mensagem do Evangelho. Ou seja, o padrão a ser seguido é o padrão Jesus Cristo. Então nós vamos ler alguns textos bíblicos para responder a seguinte questão: como um cristão deve viver? Vou utilizar a Bíblia digital aqui em mãos. O primeiro texto é 1 Tessalonicenses 4, do versículo 1 ao 12, que orienta para que possamos viver de modo a agradar a Deus. Ande em santidade e aperfeiçoe o amor fraternal. Então diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. O foco aqui está na santificação, ou seja, devemos viver de modo a agradar a Deus, E santidade é você viver separado daquilo que desagrada a Deus. Você consegue identificar o que desagrada a Deus e viver separado disso. Eu não quero viver em concordância destas atitudes, destas condutas.
Pelo contrário, eu vou viver separado disso. E aperfeiçoe o amor fraternal. É o que diz do versículo 9 a seguir. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais, se aperfeiçoem, avancem no que diz respeito a amar uns aos outros. O versículo 11, e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. É assim que um cristão deve viver. A segunda resposta, nós vamos dar aqui 7 respostas à pergunta como um cristão deve viver. Frutifique em toda boa obra e cresça no conhecimento de Deus. Colossenses, capítulo 1, vamos ler esse texto então. Os versículos 9 ao versículo 12, que diz assim: Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Desta forma, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. É assim que um cristão deve viver, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós precisamos a cada dia conhecer melhor Deus. Como nós fazemos isso? Nós fazemos isso lendo a Bíblia, participando de estudos bíblicos, ouvindo mensagens edificantes, pregações do Evangelho que foca de fato em ensinar a palavra de Deus, instruir na palavra de Deus. Um cristão deve viver assim, conhecendo cada vez mais o seu Deus. Se aplique nisso, se aplique em conhecer melhor o seu Deus, lendo a Bíblia, de preferência como deve ser, né? Lendo livros inteiros. Se você está lendo Colossenses, que nós acabamos de ler aqui, lê do início ao fim. E assim por diante. Lê um livro todo, você vai com certeza aprender melhor sobre Deus, sobre a palavra de Deus, e vai crescer no conhecimento da palavra de Deus. Terceira resposta: procure viver em paz com todos, firmes na graça de Deus. E é isso que está em Hebreus, capítulo 12. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre esse texto. Mas Hebreus 12, versículo 14 e 15, diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. É assim que nós devemos viver, procurando viver em paz, sem guerra, sem conflito, em paz com todos e buscando a santificação, que já foi falado aqui, viver separado de tudo aquilo que desagrada a Deus. E viver em paz, veja o que diz o versículo 15, né? Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E aí o coração vai ficar cheio de amargura, e pode até causar perturbação. Não, fique em paz, tenha paz com Deus, tenha paz com os irmãos, busque isso, busque viver em paz. Também a quarta resposta está em Colossenses.
E aí você pode manter aí em Colossenses capítulo 3, porque a quarta, quinta e sexta resposta estará em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4, fala sobre a sua mente deve ser dominada pelas coisas do alto. Um cristão deve viver assim, com a mente dominada por Deus. Colossenses 3:1 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Um cristão, ele tem a sua mente dominada por as coisas que são do céu, as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus. A quinta resposta: seu modo de viver deve refletir a nova vida em Cristo. Agora ainda no capítulo 3, versículos 5 ao 11, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Versículo 11, aqui não pode haver mais grego ou judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. É assim que um cristão deve viver. O seu modo de viver deve refletir a sua nova vida em Cristo. E nós devemos de fato abandonar todas essas atitudes das quais desobedecem, ofendem a Deus. Ainda em Colossenses 3, a sexta resposta: fundamente sua vida no amor de Cristo. É assim que um cristão deve viver. Versículo 12 diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É assim que um cristão deve viver, fundamentado no amor de Cristo. A sua vida deve estar consolidada nisso. E por fim, a sétima resposta: mantenha-se firme e constante. É importante. Perseverança é um assunto amplo na Bíblia. É por isso que nós precisamos ser firmes, constantes. Se alguma coisa tenta te desanimar, abalar a sua fé, te enfraquecer, recorra rapidamente à oração,
aos louvores, ao aconselhamento, à leitura da Bíblia, para que você se reanime. É o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Mantenha-se firme. Um cristão precisa viver de uma forma firme e constante. Eu não poderia deixar de dizer, nós já vamos entrar aqui nas orientações da IEAB com base nos princípios bíblicos. O que a igreja, o que a IEAB orienta aos seus membros com base nesses princípios que nós acabamos de falar biblicamente. Mas eu não poderia deixar de dizer que a resposta mais ampla da pergunta como um cristão deve viver foi dada pelo próprio Jesus no Sermão do Monte. Então, eu oriento você a ler os evangelhos. Leia os evangelhos, como eu disse aqui. Lê do início ao fim, não um versículo aqui, outro versículo ali. Leia os evangelhos. E quando você estiver lendo Mateus, por exemplo, capítulo 5, 6 e 7, você verá orientações de conduta, princípios éticos de comportamento, dos quais Jesus pregou nesta coletânea de sermões intitulada Sermão do Monte. Então, é importante que você esteja aí em mente, no seu coração, todos esses princípios dos evangelhos e observe como Jesus viveu, como ele se comportou diante das situações, para que você também assim o faça. Então vamos entrar agora nas orientações. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico orienta os seus membros a terem comportamento cristão e andarem de forma digna da sua vocação, com base nos princípios que nós falamos aqui, os princípios bíblicos. Então, a IEAB, isto já para esclarecer como a igreja se declara no sentido geral, o avivamento bíblico é uma denominação evangélica de inspiração divina, fundamentada na Bíblia Sagrada e se destina a orar e trabalhar por avivamento espiritual no Brasil e no mundo. O lema do avivamento bíblico é santidade ao Senhor, orai sem cessar. E a igreja, esta denominação, ela é orientada pelo seguinte princípio ético, que nós já lemos aqui, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, o avivamento bíblico se orienta por esta conduta, e os membros tenham este comportamento. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É importante dizer também o que nós compreendemos por avivamento, porque há muito entendimento, há muitas definições que não condiz com o princípio bíblico do que é um avivamento. O avivamento, genuinamente falando, é a ação de Deus dentro dos métodos e condições que foram instituídos por Ele mesmo, pelo próprio Deus. E esses métodos e esses princípios estão na própria palavra, na própria Bíblia. Ou seja, o avivamento é quando os cristãos de fato desfrutam das bênçãos espirituais, entram na posse das riquezas da graça de Deus em Cristo e vivem todas as bênçãos espirituais, e isso resulta em poderosa evangelização. Avivamento não é barulho, avivamento não é gritos nem brados, mesmo que isso faça parte das celebrações, e nós continuaremos fazendo isso, dando os brados de glórias a Deus e aleluia. Continuaremos fazendo isso.
Mas isto não é avivamento. Avivamento é quando, de fato, nós desfrutamos de todas as bênçãos espirituais já conquistadas por Cristo na cruz do Calvário. Então acredita-se no seguinte, que em um avivamento os homens são levados a uma completa separação do mundo e do pecado. Consagram-se completamente a Deus e passam a refletir o caráter de Cristo em seu verdadeiro amor e santificação. Visto que a igreja evangélica, avivamento bíblico, é uma igreja que está neste fundamento, nós aconselhamos aos membros que busquem o avivamento a partir da sua família, da sua vida devocional, da leitura da Bíblia, dedicação à leitura da Bíblia, dedicação à oração, à consagração, ao jejum. Tudo isso produz avivamento. E o avivamento não começa na comunidade, no todo. Ela reflete no ajuntamento de toda a igreja, mas ela começa com as suas atitudes, com a sua devoção, com a sua busca intensa por Deus, por renovação, por ânimo, por aprendizado, conhecimento de Deus. Isso é um avivamento. O avivamento bíblico, isto é um outro ponto importante a se dizer também. O avivamento bíblico não é uma igreja, uma denominação sectarista, ou seja, individualista. Não somos uma igreja que acredita que só através desta denominação é que a pessoa pode ser salva. Nós não acreditamos nisso. Senão, nós não pregaríamos Cristo. Porque é só através de Cristo, não de denominação nenhuma. É só através de Cristo que as pessoas podem ser salvas. Então nós não somos uma igreja sectarista. Nós somos uma igreja local. Uma denominação que tem mais de 1000 igrejas espalhadas pelo Brasil em localidades diferentes, como nós já falamos nas outras aulas. Uma igreja local que busca pregar o evangelho genuíno e um verdadeiro avivamento embasado na Bíblia. Então, é importante dizer que o que nós não aceitamos são princípios que vão contra a Bíblia. Aí nós não aceitamos. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então tudo que nós ouvimos deve ser confrontado com os conceitos e doutrinas bíblicas. Seja de qualquer crença, ideia ou organização como todo, nós analisamos com base no princípio bíblico. Desta forma, eu passo a dizer para vocês o que nós orientamos então aos membros. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico orienta seus membros a dedicarem-se cuidadosamente ao estudo da Bíblia e à oração, a fim de obterem profunda experiência de Cristo em suas próprias vidas, o que será, na verdade, experiência pessoal de avivamento. Acabei de dizer aqui o que é um avivamento. Aconselhamos, orientamos os membros a perseverarem em oração por avivamento, onde vivem, a distinguirem-se por uma vida de poder e santificação e, deste modo, nesta força, atuarem no meio onde exerçam atividades. Também orientamos os membros a permanecerem unidos pela comunhão em Cristo e pelo ideal de avivamento espiritual e a viverem em obediência aos ensinos bíblicos, mantendo profunda lealdade a Cristo e aos princípios bíblicos das quais a IEAB prega.
A igreja evangélica Avivamento Bíblico, ela reconhece que o governo civil em si mesmo é instituído por Deus, com o objetivo de estabelecer e controlar a ordem social, devendo por isso suas leis e orientações serem observadas. A IEAB não formalizará qualquer posição favorável ou contrária em relação a qualquer regime, sistema ou partido político, sem assumir qualquer compromisso e com a finalidade única de buscar a glória de Deus e de propagar o bem comum. Isto é muito importante. A posição da igreja é esta: ela não formalizará nenhuma posição favorável ou contrária no que diz respeito a partidos políticos ou regimes políticos. Inclusive, está aqui também nas orientações, no que diz respeito aos membros, na proporção em que as mesmas influam nos conceitos bíblicos em relação a qualquer matéria ou qualquer problema, à vista do princípio bíblico de que quem milita não se embaraça com os negócios desta vida, a IEAB não vê razoabilidade do ministro da igreja acumular as suas funções, as de militante político e um ministro da igreja. Então a igreja também não concorda que um ministro do evangelho que está ligado à igreja evangélica Avivamento Bíblico acumule função de militância política e um ministro da igreja. Entendendo o princípio bíblico, como eu disse aqui, como diz a Bíblia, quem milita não se embaraça com os negócios desta vida. Foi o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, para que ele não se envolvesse em nenhum outro tipo de militância a não ser a do evangelho. Também, por fim, para finalizar aqui, a igreja não tem qualquer objeção, é importante que você saiba disso, quanto à participação de seus membros em partidos políticos ou na administração pública. Pelo contrário, acha bom que o façam, desde que para tanto não tenha que negar suas convicções de fé cristã, ou venham a praticar atos que contrariem os ensinos bíblicos. Então, um membro da igreja pode sim se candidatar à política, às eleições, ou ocupar funções na administração pública, no que diz respeito a partidos políticos. A igreja acha bom que isso aconteça, desde que não tenha que negar as suas convicções de fé cristã e não participe de prática de atos que contrariem os ensinos bíblicos. Então a igreja é favorável que os seus membros participem, sim. Então é isso, está aqui as orientações. Lembrando que todas essas orientações dos princípios gerais e éticos da igreja está na Constituição da igreja, no Estatuto da igreja, que nós já estamos falando desde a primeira aula da Constituição Estatuto, que é um documento que você pode adquirir pela livraria. É só entrar no site da livraria, livrariaavivamento.org. Ali tem todas as orientações sobre membros, presbíteros, missionárias, pastores, dirigentes de congregação, líderes de ministérios. Nesse documento é que regulariza todas as funções da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico e sempre embasado nos princípios bíblicos. Então, para concluir, se comprometa. Seja uma carta escrita pelo Espírito do Deus vivo e lida por todos. As suas atitudes, o seu comportamento é muito importante para a propagação do Evangelho também. E nós vamos falar isso na próxima aula sobre evangelizar as pessoas. Busque o avivamento espiritual, você e sua família. Deus abençoe, um abraço a todos e até a próxima aula.